Olá, tudo bem com você? Estamos de volta e estamos felizes porque temos uma liberdade diante de nós para que coisas como essa aconteçam. Essa é a Semana de Oração da Família, semana especial da família, Marcas do Amor. E você está conosco. Então, se estiver com a Bíblia perto, já apanhe, porque já vamos conversar sobre a Palavra de Deus. É muito comum quando se pensa em religião, religiosidade, uma separação. Mesmo que a gente não entende, mesmo que a gente não esteja pensando mesmo nesse mundo dualístico, de uma forma ou de outra falamos frases que contrariam um pouco o que Deus está dizendo sobre isso, e isso afeta a nossa vida, nossa casa, a organização familiar, a organização do trabalho, em muitas maneiras. É por isso que a gente tem que parar e com profundidade deixar que Deus fale, estudando e aprendendo o que isso tem a ver com a nossa caminhada. E nós vamos fazer isso depois da oração. Senhor, te peço a bênção para este momento em que estamos juntos e para todos que nos ouvem também, para aqueles que estão decididos a ter uma vida orientada pela Tua Palavra. Abençoa-nos nessas coisas, em nome de Jesus. Amém. Livro de Deuteronômio, no capítulo 6, e é um capítulo muito falado, você vai ouvir, tem ouvido muito sobre ele aqui. Ele começa dizendo do que e como Deus quer que a gente caminhe. E diz assim: são esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos, para que guardem os seus estatutos e mandamentos, que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. E agora ele vai dizer: então escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas depois de dizer sobre os estatutos, os juízos, os mandamentos, uma orientação para a vida, ele vai dizer de como isso é transmitido. E ele diz: essas palavras, no verso 6, que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, também ao deitar-te e ao levantar-se. Deve amarrá-las como sinal na sua mão e lhe serão por frontal entre os olhos. Para alguém que está habituado, familiarizado com a linguagem da profecia, principalmente no livro do Apocalipse, isso não é incomum. Porque lá no livro de Apocalipse fala de marcas, e fala de uma marca na mão e na marca na testa. Portanto, não é uma novidade do último livro da Bíblia. Essa expressão está vindo daqui. Você deve inculcar aos seus filhos, isso será um sinal na sua mão e um sinal na sua testa. Vamos lá. Primeiro, o texto fala de inculcar. E é exatamente disso que ele está querendo dizer, não é mesmo? Colocar na cuca. Ensinar, deixar que o cérebro seja tomado por essas palavras. Lá no livro de Apocalipse, o sinal é na mão ou na testa. Essa dissociação, sem uma exigência de que ele seja visto duplamente, é típico do mal que se levanta afrontando a Deus, porque tanto faz se a execução estiver como produto do raciocínio e tanto faz se o raciocínio for separado da execução. Para Satanás, tanto faz sinal na mão ou na testa. Mas perceba que os sinais de Deus na mão e na testa nunca vêm dissociados. Na mão e na testa, e você vai falar com seus filhos, inculcá-los, isso servirá por frontal entre os olhos e sinal na sua mão. Execução e pensamento. Eu te disse no começo da nossa conversa de que vira e mexe a gente está falando de uma religião apresentando-a como coisa de outro mundo. Nós fazemos isso com muita frequência, ou ouvimos. Por exemplo, uma frase típica é: trazendo para o lado espiritual. Já ouviu isso? Agora, vamos falar sobre uma perspectiva religiosa.
Ou, ainda mais, você diz uma coisa, uma frase, uma resposta e alguém fala assim, mas isso não é material, isso não é ciência, isso não é verdade, isso não é palpável, isso é religião. Quando Deus disse, Israel, você vai ter como sinal na mão e na testa um amor, antes disso, ele disse, estes são os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus juízos. E onde os mandamentos, estatutos e juízos se localizam na vida? Na vida material. Portanto, os mandamentos, estatutos e juízos são a organização da estrutura de pensamento do Filho de Deus para com ela se apresentar e abordar tudo que ele vai ver na vida. Por exemplo, é a partir dele e dessa estrutura de pensamento que um mecânico trabalha o motor. É a partir dessa estrutura de pensamento que um médico lida com o corpo humano. É a partir dessa estrutura de pensamento que um advogado trabalha a justiça. Sim, nós não vivemos em outro mundo. E não viveremos para sempre em outro mundo. Nós somos essa expressão do céu, mas o reino que seja do céu se estabelece na terra. Ou seja, a religião de verdade ensinada para os nossos filhos, dita aqui em Deuteronômio 6, se estabelece e se demonstra no material, se demonstra na vida. Mas pensa comigo, leve muito a sério, a partir de uma inteligência estruturada no pensamento. Eu vou deixar mais evidente essa frase. Já ouviu aquela pergunta, por que Deus não destruiu Satanás assim que ele pecou? Muita gente faz essa pergunta. Por que ele não foi destruído quando mostrou o primeiro sinal da desgraça que iria acontecer tempos depois? E a resposta da Bíblia e da verdade é porque o mal não foi fulminado e eliminado na sua primeira aparição, porque Deus considerou com muita seriedade a inteligência dos seres que ele criou e que fariam para ele questionamentos inteligentes sobre a sua justiça, juízo e amor. Quando falamos da volta de Jesus, não podemos dissociá-la de processos profundos de juízo. E juízo, mais do que julgamento que determina destinos, uma vez que nós participamos, é um esclarecimento para que a inteligência dos seres criados por Deus tenha a sua resposta. A inteligência é um assunto central na Bíblia. Sem inteligência não há nenhuma estrutura de pensarmos o grande conflito. É por isso que o sinal ali não é só na mão. Nós fazemos, e tudo que fazemos, fazemos a partir do que pensamos. E tudo que pensamos se relaciona ao universo de Deus. Quando a gente se depara com todos os desafios da vida, devemos lembrar diante dos desafios que o mundo que se apresenta diante de nós, visto com os olhos naturais, é um mundo diminuído. E sem a visão que Deus nos dá e a estrutura de pensamento que deve dominar a nossa mente, nós não vemos a realidade do tamanho que ela é. Raciocine comigo. A fé é um firme fundamento. A certeza de coisas que não se veem, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, fé não é uma crença cega, fé não é uma crença surda, fé não é um sentimento, um impulso, uma vontade de que as coisas deem certo, porque a fé é comunicada, ela não veio e não se estabelece no que é visto, mas se fundamenta no que é ouvido. Portanto, é a palavra que abre os olhos. E não os olhos estão vendo que certifica-se da realidade. Vou falar de novo. A fé vem pelo ouvir. A palavra nos abre os olhos para que tenhamos uma visão de longo alcance. Crescer em sabedoria, estatura e graça é crescer de maneira integral. E o menino Jesus crescia assim e ele não vai ser separado da maneira como nós devemos desenvolver. Seja num processo de educação, seja num relacionamento entre adultos, seja na organização da nossa casa. O crescimento que um filho de Deus deve ter enquanto pessoa deve sim se estabelecer nesses três fundamentos. Sabedoria, estatura e, obviamente, se você já passou dos 22 anos, sua estatura não está sendo acrescentada, à sua estatura não está sendo acrescentado nada, mas você deve o tempo todo cuidar do seu corpo. E graça é o que pensamos,
o que fazemos com o nosso corpo e como o nosso corpo serve e responde a Deus a partir de todo o contato que temos com a vida material. Jesus enfatizou muito disso e colocou isso como conclusão no final do Sermão do Monte. Depois que ele terminou de dizer todos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, começando com as bem-aventuranças, explicando como é o processo de transformação do coração, ele vai colocando tudo que ele falou da lei dentro da rua. Sim, ele veste um macacão, ele põe um terno, ele entra no carro e a lei está se relacionando com todas as coisas. Portanto, no Sermão do Monte, ele chama os seus e fala da maneira como eles vão lidar com o dinheiro. Ele fala da maneira como eles vão lidar com o próximo, como eles vão lidar com a sua própria sexualidade. Ele fala dos mandamentos, estatutos e juízos, como eles vão lidar com Deus, mas ele fala também de como entendemos a nossa identidade na Terra. A religião não é separada. Educação religiosa, na perspectiva de Jesus, que é a única correta, é preparar para viver. Quando ele termina, conforme eu disse, ele fala: quem ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mais do que a palavra significar rocha, muito mais, é a prática. Paulo, falando para Timóteo, fala disso também. Depois de dizer e explanar a maneira como ele devia servir, ele fala: toda a escritura é divinamente inspirada e útil, e faz uma lista de utilidades, e no final dessa frase, desse versículo tão bonito, importante, ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A marca na testa do povo de Deus, a marca na testa de qualquer pessoa do povo de Deus encontrada em qualquer lugar do mundo, ela deve ser uma estrutura, um fundamento de uma forma perfeita de pensar. O saber, a sabedoria que vem de Deus, que é muito superior a todo saber construído nesse mundo natural, mas caído pelo pecado. Para que a gente entenda esse desenvolvimento em sabedoria, é importante ouvir Deus falando sobre isso. Eu vou falar um verso e, se você conhece, eu acho que sim, complete aí onde você está. O temor do Senhor, sim, é o princípio da sabedoria. Algumas coisas demandam disso. O que ele está dizendo? Que o princípio, o fundamento, só se caracteriza sabedoria se ela vier do temor do Senhor. Quando isso é colocado, vem à nossa mente um outro texto muito importante para entendermos esse sinal na testa e essa sabedoria, porque ele define, no final do livro de Eclesiastes, o homem mais sábio que se viu, que nós testemunhamos, ele associa temor do Senhor com o mandamento. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, e há um paralelismo ali, e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Vamos juntar tudo isso? Qualquer atitude, pensamento que esteja fora da lei de Deus nem pode ser considerado sábio. Se eu estou olhando para alguém que está sob a minha influência e digo assim: ele é muito inteligente, só não guarda a lei, a Bíblia vai discordar. Não há sabedoria fora da lei de Deus. Da lei de Deus para dentro é que se localiza a sabedoria. Portanto, toda a nossa relação, seja num laboratório, ou seja procurando emprego, ela deve estar a partir dos mandamentos, dos estatutos e juízos que nos foram inculcados, para que de alguma forma e somente ali a sabedoria seja encontrada. Mas tem mais coisas, você já deve ter se deparado com isso. A lei de Deus, seus mandamentos, estatutos e juízos, não falam sobre absolutamente tudo. Você vai procurar lá um relacionamento com redes sociais, já achou? Você vai procurar na Bíblia e procurar nos mandamentos, estatutos e juízos como que você vai decidir como o processo de preparo para o casamento e lidar com as muitas demandas de dinheiro que ele exige. Tem muita coisa na nossa vida. Por exemplo, Salomão, o homem mais sábio do mundo, esteve diante de uma questão onde duas mulheres se apresentam diante dele e ambas reivindicam a maternidade legítima de uma criança.
O que Salomão fez para resolver? Ele não cita o versículo: quando estiveres diante de duas mulheres, puxa a espada e ameaça cortar a cabeça da criança no meio, partir no meio. Não tem nada disso lá. Onde ele vai puxar um versículo? Salomão usa a sabedoria para, dentro do quadrado da lei de Deus, aplicar a resolução de um problema. O que nos leva a pensar algo muito importante. Nós precisamos, todos os dias, das duas coisas o tempo todo. O serviço, a entrega à lei do Senhor, sem sabedoria, nos gerará danos emocionais, físicos e nos outros. Para que a lei do Senhor seja aplicada no dia a dia, precisamos do fundamento para decidirmos de sabedoria. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E neste momento, você está usando as duas coisas para organizar a vida. Os filhos de Deus, repito, são marcados com um sinal na sua mão. Eles têm atos. O seu trabalho, a sua forma de agir no mundo, a obra das suas mãos, elas estão caracterizados pela marca de pertencimento ao Altíssimo a partir daquilo que eles pensam. Portanto, a marca dos filhos de Deus na testa, que é construída num processo de relacionamento entre pais e filhos, diz que amor para os filhos de Deus é um tipo de comportamento inteligente. Porque quando se fala de amor, não fala que tudo suspira, tudo deseja. Não, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor jamais acaba. É um traço de inteligência no comportamento. Quando os filhos de Deus falam de paz e falam da própria sabedoria, a sabedoria ali não é um processo neural cognitivo poderoso, mas a sabedoria que vem do alto, diz Tiago, ela é primeiramente pura, pacífica, plena de misericórdia, indulgente. Sim, Tiago define a marca na testa como um comportamento derivado de uma crença, e essa crença está presente em cada átomo do nosso relacionamento. Como a sua casa está estruturada? Como está a organização do seu projeto de convívio? Sobre quais fundamentos se decide as coisas nos relacionamentos, no desenvolvimento e naquilo que você chama de lar? Deus disse que os mandamentos, os estatutos e juízos estão tão marcados na casa dos seus como o sangue esteve na porta. Sim, você colocará isso nos umbrais da porta, você coloca isso na testa e você coloca isso na mão. Seja o momento hoje de demonstrarmos para o mundo as nossas mãos, as nossas portas e as nossas testas, esperando que a mensagem que está sendo proclamada para o mundo de fato faça o seu efeito. Se alguém proclama em grande voz, temei a Deus, ele espera que o temor do Senhor para aquele que aceitou a mensagem seja percebido em sabedoria. Sim, e isso deve começar comigo, um Deus sábio que gera, produz filhos sábios e os convertem para a sabedoria. Eu vou orar nesse instante por você, por mim, para que sejamos fortes diante de um desafio, mas que a nossa fé verdadeira, construída e transmitida seja percebida nas estruturas de todas as nossas ações. Querido, Santo Deus, nosso Pai, que Teu nome seja exaltado, seja glorificado e sim seja santificado, mas que essa Tua exaltação, glorificação e santificação seja encontrada na nossa vida. Queremos Te pedir, Senhor, ousadamente, mas humildemente, que tudo que é Teu e os Teus mandamentos, estatutos e juízos estejam estruturando o nosso raciocínio, para darmos a partir da nossa casa, da nossa igreja, da nossa união, dos nossos relacionamentos, as respostas tão importantes que o mundo neste momento precisa para que entenda como será a vida na eternidade. Abençoa-nos para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.